Quero parabenizar a senadora Lídice da Mata pela abordagem do tema. E a lembrança de Machado de Assis me faz rememorar os tempos de escola e dizer aqui também da importância que esse escritor brasileiro teve sobre a minha vida acadêmica e que até hoje me serve de argumento para muitos assuntos, e tenho um carinho muito grande pelo bruxo do Cosme Velho. Mas, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, amigos que estão aqui na casa, amigos que estão aqui na tribuna de honra, que nos assistem pela TV Senado, que nos acompanham pela Rádio Senado e pelas redes sociais. No dia 2 de abril, agora no início do mês, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a data instituída pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2007, convida à reflexão sobre o transtorno do espectro do autismo. Ele vem sendo diagnosticado com frequência crescente, principalmente devido à maior capacidade da identificação do problema. Segundo o relatório divulgado em 27 de março último pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os diagnósticos de casos de autismo naquele país aumentaram mais de 60% nos últimos anos e atingiram uma em cada 68 crianças com até 8 anos de idade. No mundo, estima-se que haja hoje 70 milhões de pessoas com autismo, das quais 2 milhões só no Brasil. O transtorno do espectro do autismo é uma síndrome de origem desconhecida e muito complexa, caracterizada por uma alteração na forma como as células nervosas se conectam e se organizam, o que afeta o processamento das informações no cérebro. Como consequência, ficam prejudicadas 3 áreas importantes do desenvolvimento humano: a comunicação, marcada pelo atraso na aquisição da linguagem, pela falta ecolálica e pela dificuldade em operar com a linguagem figurada; a interação social, comprometida pela incapacidade de o autista estabelecer relações com pessoas e situações; e o comportamento, que se revela excessivamente restrito, repetitivo e ritualizado, produto de uma obsessão ansiosa em manter imutável o ambiente físico. Embora esses sinais sejam normalmente observados nos 2 primeiros anos de vida, a maioria das crianças só é diagnosticada após os 4 anos, o que retarda o início da terapêutica, que, se não tem, infelizmente, o poder de curar a síndrome, que é incurável, pode promover substancial melhora da qualidade de vida, não apenas das pessoas com autismo, mas também de seus familiares. E as dificuldades são muitas. Até que aprendam a reconhecer, a conviver e a valorizar a condição muito especial das crianças com autismo, essas famílias vivem um drama que parece não ter fim, senhora presidente. Não bastasse o preconceito, que faz apenas ampliar o isolamento a que já estão normalmente submetidos os autistas, a maioria dos autistas não consegue ter vida autônoma e depende indefinidamente dos cuidados e da atenção dos familiares, o que apenas salienta a importância e a necessidade de adotarmos políticas de saúde pública para o diagnóstico e o tratamento do autismo, além de apoiar e subsidiar pesquisas na área. Nesse sentido, é preciso reconhecer que várias medidas já vêm sendo adotadas. Em 2012, foi aprovada a Lei 12.764, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desse Senado Federal, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autismo. E aqui quero destacar a participação do senador Paulo Paim. O diploma, também conhecido como Lei Berenice Piana, equiparou os direitos dos autistas aos das pessoas com deficiência, garantindo-lhes vários benefícios. Além disso,
estão prestes a ser apreciadas na Câmara dos Deputados duas propostas de emenda à Constituição que também tratam do tema. A PEC 347, 2009, que garante acesso à educação especializada, preferencialmente na rede de ensino, e sem imposição de limite de faixa etária e nível de instrução. E a PEC 528, de 2010, que assegura renda mínima para pessoa com deficiência intelectual, com autismo ou com deficiência múltipla. Aqui no Distrito Federal também foram aprovadas recentemente duas leis que promovem a atenção ao autista. A Lei Distrital 4.568, conhecida como Lei Fernando Cota, que institui a obrigatoriedade de o Poder Executivo proporcionar tratamento especializado, educação e assistência específica a todos os autistas, independentemente da idade. E a Lei Distrital 5.089, a Lei Lourdes Marques, que proíbe a cobrança de valores adicionais para matrícula ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo de desenvolvimento e outras síndromes. As medidas têm o mérito não apenas de assegurar o bem-estar das pessoas com autismo, mas também de integrá-las à sociedade, que sabemos todos tem muito a ganhar com essa convivência com o diferente, que nos força a ver o mundo de uma outra perspectiva, mais instigante, mais aberta, mais tolerante, mais viva e mais humana. E as pessoas com autismo têm muito a nos ensinar. Sabe-se, inclusive, que autistas de bom rendimento podem apresentar desempenho em determinadas áreas do conhecimento com características e de genialidade. Mas as boas intenções do legislador esbarram, muitas vezes, em questões de regulamentação. Organizações de defesa das pessoas com autismo lembram-nos de que a rede pública de saúde não está ainda capacitada para o diagnóstico precoce do autismo e de que faltam profissionais preparados para acompanhar os estudantes com autismo na rede pública de educação. Várias delas, como o MOAB, Movimento do Orgulho Autista do Brasil, reivindicam classes diferentes para que crianças e adolescentes consigam se desenvolver. Por tudo isso, a importância de destacarmos o dia 2 de abril, de pintarmos a cada ano o Brasil de azul, como já fizeram no Congresso Nacional aqui em Brasília, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e a Ponte Estaiada em São Paulo, e outros vários prédios e monumentos do país e no mundo, o azul que nos lembra que o autismo afeta de 4 a 5 vezes mais meninos do que meninas. O azul que lembra as pessoas com autismo e a seus familiares que eles não estão só e que nós nos importamos sim, senhora presidente. Pois, o momento de chamar a atenção de todos e dar mais visibilidade ao transtorno do espectro de autismo, de apoiar movimentos, organizações e pesquisadores que se debruçam sobre o tema para que, da pesquisa e da mobilização, possam emergir diagnósticos mais precoces e tratamentos mais efetivos, de alertar e informar a sociedade a respeito da síndrome para que da conscientização surja mais respeito e menos preconceito. O nosso incondicional apoio às pessoas com transtorno de espectro de autismo e os nossos parabéns a esses heróis, muitas vezes anônimos, que lutam tão bravamente para que se rompa o cordão de isolamento, de desinformação e que os autistas foram historicamente confinados. Senhora presidente, só para lembrar, até bem pouco tempo, e ainda acontece isso, muitas pessoas tratavam autista a criança com autismo como se fosse uma criança traquina, uma criança que não sabia se comportar. E eu cheguei a ver situações, eu mesmo presenciei, de alguns pais dizerem o seguinte: aquilo é falta de peia, falta de surra. E, na verdade, a gente sabe pelas dificuldades que essas pessoas passam e que suas famílias. Já existem muitos instrumentos hoje de políticas públicas, mas temos muito a avançar ainda, porque na rede pública, como já falei, as pessoas ainda não conseguem, os pais, os familiares ainda não conseguem ter acesso pleno, não porque não existam as políticas, mas porque, infelizmente, o nosso país está carcomido pelo vírus da burocracia. É incrível quando se
quando o Legislativo, o Executivo se debruça e aprova as políticas públicas, mas para que a população tenha acesso é um verdadeiro martírio. E deixo aqui destacado o caso dos remédios de alto custo. Para que as pessoas humildes possam ter acesso a isso, ela tem que fazer uma verdadeira maratona, perambular por diversos órgãos, mendicar, fazer uma verdadeira mendicância para que tenham acesso ao que já está esculpido em lei e o que já está à disposição. Porque é um assunto da maior importância que diz a respeito de milhares de vidas de cidadãos brasileiros e de muitas famílias.